do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo o nosso louvor. Saudamos mais uma vez aqueles que celebram ao Senhor conosco nessa noite, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Queremos reforçar a nossa alegria, enfatizar isso. Estamos alegres com a sua presença nesse lugar, ou com você que está nos acompanhando em casa, em qualquer outro lugar, através da transmissão. A bênção de Deus esteja com você também. Aleluia. Irmãos, queremos dizer que ontem à noite nós tivemos um culto muito agradável lá na casa da nossa irmã Edilene, celebrando com a família a bênção recebida do Senhor, e foram momentos realmente abençoados na presença do Senhor. Ouvir o testemunho daquela família, do que Deus tem feito e do poder de Deus atuando em suas vidas. Glórias ao Senhor por isso. Aleluia. Queremos dizer aos irmãos que nós estamos incorporando, o hábito saudável de chegar meia hora mais cedo antes do culto e termos um momento aqui de consagração, um momento aqui de clamor ao Senhor, pelas pessoas que estão vindo ao templo, pelos convidados, por tudo o que está acontecendo. Nós vamos estar clamando, orando, e temos certeza que isso fará grande diferença, porque o Senhor desafia a sua igreja a ser cada dia mais ousada na sua vocação. Queremos também informar os irmãos que no próximo sábado nós temos um encontro marcado aqui com toda a igreja, porque é o culto de gratidão pelo que Deus fez na vida de Renilde, Então marque na sua agenda, chegue no horário, porque senão você vai atrapalhar o programado, tá bom? Então o programado é para 17h30 começar, mas não é começar com uma parte da igreja, mas é com todos, certo? Então a sua presença aqui é muito importante. Então se programem para estar conosco. Estarão pessoas também, não só da nossa igreja, mas pessoas de outras igrejas. Então chegue e participe desse momento, que vai ser muito marcante, principalmente na vida dela, que está com muito desejo de estar com os irmãos. O processo de recuperação, ele é um processo lento, mas é um processo contínuo. E os irmãos permaneçam orando, porque Deus continua operando na vida dela. Glórias ao Senhor. Queremos informar você que já é um crente em Cristo Jesus, mas ainda não é batizado, que no mês de agosto, final do mês de agosto, nós teremos o batismo, tá bom? Então você vai nos procurar para colocar o nome, e aí nós vamos conversar com você para então termos esse momento importante na vida de todo crente. Todo crente precisa se batizar, Após a conversão, é o passo seguinte, é o batismo. Então nós teremos final do mês de agosto, batismo. Aleluia. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 32. Salmo 32. Leremos os versos de 1 a 6. Salmo 32, versos de 1 a 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Se você pode, coloque-se em pé em reverência ao Deus dessa palavra que iremos ler. Logo depois vamos novamente orar, para que possamos discernir aquilo que o Espírito Santo vai trazer aos nossos corações. Salmo 32, versos de 1 a 6. O salmista declara: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de
tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Que Deus aplique em cada coração a porção da sua palavra lida. Bendito Deus, eterno Pai. Ó Senhor, o Senhor nos conduziu em todo esse culto até agora. A tua presença é real em nosso viver e neste lugar. O teu Espírito Santo age poderosamente, livremente nas vidas aqui presentes. Ó Senhor, completa a tua obra, trazendo dos céus o alimento espiritual para as nossas vidas. Toca em cada coração aqui. Ó Deus, quebra estruturas de resistência. Liberta, ó Deus, cada um que está aqui ou que está ao alcance desta palavra para te ouvir sem empecilho. Que os pensamentos não se distanciem de ti. Que a atenção, ó Deus, não se separe nem se aparte da tua palavra. Que o teu poder possa transformar vidas nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis sentar. Irmãos, eu quero começar frisando, principalmente para aqueles que vão nos escutar. Essas mensagens, elas percorrem distâncias que vocês não conseguem imaginar. Pessoas muito longe conseguem hoje, por esse meio, ter acesso à mensagem. E pessoa que não conhece a nossa igreja, nem conhece esse pregador. Mas eu quero começar frisando, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta. Respeito todos esses campos do conhecimento, sei o devido valor, mas eu sou pastor. E o que eu vou falar nessa noite, eu vou falar como pastor, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Todos nós estamos familiarizados com as doenças físicas, com as enfermidades emocionais. Mas pouco se fala sobre doenças espirituais. Pouco se fala sobre esse tipo de enfermidade. Mas eu digo com toda certeza na palavra, elas existem. São mais comuns do que as pessoas imaginam. E causam tanto ou mais sofrimento que as doenças físicas e emocionais. No texto que lemos, Davi fala de um momento na sua vida em que ele adoeceu espiritualmente. E adoeceu gravemente. E ele vai falar como ele encontrou a cura para a enfermidade espiritual que o acometeu. E nessa noite, eu quero falar a vocês sobre o tema cura espiritual. Cura espiritual. Quero começar dizendo que ninguém está isento. Ninguém está isento a adoecer espiritualmente. Nem você que tem 5, 10, 15 anos de evangelho. Nem você que é um servo, uma serva do Senhor temente. Está imune a uma enfermidade espiritual. Quando Davi fala da sua condição espiritual enferma, é um homem de Deus. É um homem amado pelo Senhor, mas adoeceu e adoeceu gravemente. E doentes espirituais precisam ser tratados com urgência.
porque ela pode comprometer todas as áreas da vida. E eu quero começar nessa noite apresentando alguns sintomas de enfermidade espiritual. Pastor, como é que nós podemos identificar que estamos doentes ou que estamos adoecendo espiritualmente? Quais são os sintomas de uma pessoa que está adoecendo espiritualmente? Eu vou apresentar alguns deles. Eu não tenho tempo para fazer um detalhamento completo, mas eu vou falar de algumas coisas mais comuns, de alguns sintomas mais comuns em que você percebe que a doença espiritual está se instalando na vida de uma pessoa. Um primeiro sintoma: inclinação para as coisas da carne. Vou ser mais claro. Quando a Bíblia fala de carne, não está falando da matéria, mas está falando dos desejos pecaminosos que brotam no coração do homem. Eu estou falando de uma atração irresistível pelo pecado. A pessoa sabe que é pecado, sabe que desagrada a Deus, mas ela não consegue vencer a batalha. Ela deseja, ela pensa, aquilo vai tomando os seus pensamentos. É um sintoma de que ela está doente espiritualmente. Gálatas 5, 19 e 21, Paulo fala sobre esses pensamentos, esses desejos que começam a dominar a mente de alguém que está doente espiritualmente. E ele diz, Gálatas 5, 19, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. A pessoa vive com isso na cabeça o tempo todo. Libertinagem, impureza. Em alguns é a idolatria, a feitiçaria. No versículo 20 ele fala de ódio. Cuidado, irmãos. Pode estar bem mais perto do que nós, do que a gente imagina. Ódio, discórdia, ciúme, ira. Eu não estou falando daquele sentimento que vem e desaparece rapidamente. Eu estou falando quando a pessoa é tomada, é dominada pela ira. Egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. E ele termina dizendo, e coisas semelhantes. Irmãos, quando isso começa a dominar a mente humana, dominar o pensamento, e a pessoa não se controla, tem gente que diz, mas eu não me controlo. Pois é, doença espiritual. Outro sintoma de que a pessoa está doente espiritualmente: frieza espiritual. Se olha um crente, irmãos, que está frio espiritualmente, ore pela vida dele. Se a frieza espiritual começar a se estabelecer na tua vida cristã, clame pela misericórdia de Deus, porque a enfermidade espiritual está alcançando você. No livro de Apocalipse, capítulo 2, fala de uma igreja que estava esfriando espiritualmente. E aí não era era uma comunidade. A igreja de Éfeso. Jesus diz, vocês estão perdendo calor espiritual. Não são mais quentes. Ainda não estão no estágio da frieza completa, mas já estão mornos. Quando você olha um servo de Deus, irmãos, que está morno, está doente, desinteresse pelas coisas de Deus, tem motivação, tem empolgação para tantas coisas. Quando fala de lazer, quando fala de diversão, quando fala de ir ao cinema, quando fala de ir à praia, de um shopping, de namorar, de tantas coisas. Quando fala das coisas de Deus, irmãos,
não se anima, não se interessa. Ausência de oração, a oração vai ficando escassa, quase não ora. Irmãos, e quando ora, se perde, não sabe nem o que está falando. Está doente, precisa de cuidados urgentes, a ausência de comunhão com os irmãos, não se envolve, não participa, e não tem nada que impeça a não ser a doença espiritual, falta de desejos. Irmãos, às vezes a gente passa, olha lá, o irmão está em casa, vamos para o culto, rapaz. Não, tá bom, depois eu vou. Ah, mas isso, aquilo, outro. O irmão está doente espiritualmente. Não há outra coisa. Mas eu vou falar mais outra. Desânimo da vocação. Sabe que é um vocacionado, que tem chamado de Deus, que tem ministério, mas começa a perder o calor, o desejo de exercer o ministério para o qual foi chamado, e abandona a missão que Deus deu. Desiste do ministério que não veio por vontade própria, que foi confiado por Deus a você. E a boa obra que Deus começou na tua vida, você não tem o direito de interromper. Paulo fala em uma das suas cartas de Demas, um companheiro de viagem. E Paulo diz: lamentavelmente, Demas me abandonou. Se deixou atrair pelos prazeres do mundo e abandonou a boa obra. Paulo está dizendo, ele adoeceu espiritualmente gravemente. Mas um outro sintoma de doença espiritual, irmãos, é um forte sentimento de culpa. Culpa pelo pecado. Culpa porque sabe que não está fazendo a vontade de Deus. Agora veja, é um sentimento que não gera mudança. Ele sente a culpa, mas continua no erro. Ele sente a culpa, mas não faz nada para mudar. Lembra de Judas? Judas estava gravemente doente espiritualmente, mas não pedia ajuda, não reconhecia, não mudava. A culpa estava consumindo a sua mente. Mas ele não mudou, foi dominado pelo remorso. É triste. Outro sintoma: se desviar dos caminhos do Senhor. Todo desviado é um doente espiritual, é um enfermo, está gravemente. Ah, mas eu estou bem fisicamente, ah, mas eu estou bem emocionalmente, mas está doente. O homem não é só matéria, o homem não é só emoção. Nós somos seres, irmãos, que temos espírito, e ele precisa ser tratado, e ele precisa estar bem. Mas eu vou falar de uma outra coisa bem mais grave, e que biblicamente falando não acomete os crentes, mas é uma doença espiritual das mais graves, chamada possessão demoníaca. Pastor, você está dizendo que crente não é possesso? Eu desafio qualquer um na Bíblia a me mostrar um crente que foi possesso. A possessão. Eu não estou falando de tentação, eu não estou falando de opressão, eu estou falando de possessão. A possessão indica que a pessoa precisa se converter. A pessoa é atormentada por demônios.
espíritos malignos. Eu vou dizer uma coisa. Eu já ministrei sobre a vida de pessoas possessas, que foram libertas. Mas se não se converte, o diabo volta. O que garante, irmãos, que ele não entre em nós é a presença do Espírito Santo. Por isso, de vez em quando alguém chega, pastor, vai lá na casa orar para o meu filho que está possesso. Eu digo, eu vou orar. Mas se ele não se converter, é uma questão de tempo, volta. E você faça a mesma coisa, deixe bem claro. Nós não enganamos ninguém. É o selo do Espírito Santo que faz com que o diabo reconheça que você pertence ao Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos. A doença espiritual, ela não afeta apenas o espírito. O homem é um ser completo, ele é um ser integrado. Então, veja, no momento em que você espiritualmente está doente, isso afeta as outras áreas da tua vida. Eu estou dizendo que uma doença espiritual, ela pode desencadear uma doença física, uma doença emocional. Veja, eu não estou dizendo que as doenças físicas e as doenças emocionais necessariamente têm origem espiritual, mas algumas têm. Quando você pega o Salmo 38 e você lê o Salmo 38, Davi detalha a doença espiritual dele. E ele mostra como, por causa da doença espiritual, ele estava doente fisicamente e emocionalmente. Uma série de sintomas no corpo, nas emoções. A origem era um espírito abatido. Irmãos, é impressionante. Davi fala de medo, crises de medo. Aí corre, faz terapia. E eu sei que muitas vezes a terapia é importante, é necessária e funciona. Mas se é apenas um problema emocional, se a origem é espiritual, vai daqui a pouco volta. Porque a origem precisa ser tratada. Ele fala, irmãos, de angústia. Ele fala de tristeza, ele dizia que chorava copiosamente, aquele choro que não para, aquele choro que você não consegue explicar porque está chorando tanto. Ele estava doente espiritualmente, isso afetou as suas emoções. As emoções de Davi no Salmo 38 está completamente desequilibrada. Pensamentos de morte. Eu estou falando de pensamento suicida. Irmãos, não é brincadeira. Doença espiritual precisa ser tratada, porque senão gera desequilíbrio emocional gravíssimo. Mas doenças físicas, Davi dizia, eu me sinto fraco. Era uma fraqueza inexplicável. Rapaz, olha, um homem forte, um homem robusto, mas eu me sinto fraco. Eu sinto fraco para me levantar, sinto fraco para fraqueza que não conseguia um diagnóstico preciso. Irmãos, doença espiritual. Ele chega a falar de dificuldade para respirar. Era como se o pulmão, como se o ar não entrasse, estava blindado. Insônia. Eu não estou dizendo que toda insônia, o problema é de origem espiritual, mas em alguns casos é. E vai de um lado e vai do outro, e não consegue dormir, não consegue ter paz, não consegue ter uma noite de repouso.
Davi chega a falar de taquicardia. Ele percebe que o coração dele não está batendo no tempo correto, está acelerado. Meu Deus, o que é isso? Pastor, o que gera? Quais são os fatores geradores das doenças espirituais? Mais uma vez, eu não vou conseguir falar de tudo, mas eu vou só colocar algumas coisas para os irmãos terem noção. Escuta uma coisa: toda doença espiritual tem, em última instância, o diabo por trás. Ela é planejada no inferno, porque é isso que ele faz: atormentar a vida das pessoas. Mas eu vou colocar alguns fatores que, se esse fator está presente na tua vida, tenha cuidado, porque você é um sério candidato a adoecer espiritualmente se já não estiver doente. Primeiro, pecados não confessados. A pessoa vai, desobedece a Deus, mas não confessa. Irmãos, os pecados não confessados, ele abre uma brecha enorme para o diabo fazer o que quiser com a tua vida. Davi, o que fez com que Davi adoecesse gravemente, ele pecou e ele tentou encobrir o pecado dele. Sabe, aquele negócio olhou para um lado para o outro, ninguém viu. E quem viu, ele tentou neutralizar, calar. Pois é. No Salmo 32, versículo 3, ele diz: enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ele se sente, irmãos, como se estivesse desaparecendo o corpo dele, porque ele está escondendo. E nós sabemos que não se esconde nada do Senhor. A nossa vida, ela está inteiramente, irmãos, aberta. Deus está vendo. Então, o movimento natural do pecador é clamar pela misericórdia, é clamar pelo perdão, mas ele está escondendo. Apodrece. Pecado não confessado, ele apodrece a tua vida, ele apodrece a tua alma. Ele exala mal perante o Senhor. Mas um outro fator gerador de doenças espirituais: uma seta maligna chamada palavra destruidora. O diabo, querendo te adoecer, usa uma pessoa para te destruir com uma palavra, para te machucar. E você não digere bem aquilo, e você começa a ficar abatido com aquilo que você ouviu. O profeta Elias, irmãos, adoeceu espiritualmente por causa de uma palavra dita por Jezabel. 1 Reis 19. Aquela mulher ameaçou o profeta, e aquele homem de Deus não conseguiu lidar com aquela ameaça. E ele começou a se desestabilizar, ele começou, irmãos, a definhar, ele começou a entrar num processo mental de medo, e daqui a pouco ele está fugindo, ele está se escondendo, ele está numa caverna, ele está desistindo do chamado do Senhor. Cuidado, cuidado, irmãos, porque muitas pessoas falam como boca do diabo para te adoecer. Seta maligna. Mas irmãos, um outro fator gerador de doenças espirituais, muito cuidado com isso, é quando você retém o perdão. Retém, eu não perdoo. Já ouviu alguém dizer assim? Pode passar 10, 20 anos, mas eu não perdoo. Você tem noção da enfermidade espiritual que alguém que diz isso, que faz dessa maneira, está chamando para si?
Reter perdão gera uma doença espiritual terrível chamada raiz de amargura. Brota dentro dele algo terrível, algo ruim, que vai destruindo o seu equilíbrio espiritual. Jesus declara isso em Mateus 18:34, ele diz que quem não libera perdão, irmãos, o espírito dessa pessoa é entregue a verdugo. O verdugo é o carrasco que fica batendo, açoitando. Ele tem o espírito dele açoitado pelo maligno, porque ele está preso àquele sentimento danoso. E aí, tentando atingir o outro, dizendo que não perdoa, ele está se machucando, ele está se ferindo, ele está se adoecendo. Aquilo se volta contra ele. Mas um quarto fator gerador de doenças espirituais é porque a pessoa não se alimenta espiritualmente. Para de se alimentar para ver o que vai acontecer com você. Pois é, mas alguns acham que vão viver sem se alimentar espiritualmente. Não medita na palavra. Não dedica tempo a ouvir a voz de Deus através da palavra. Paulo, quando chega a escrever a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 3, ele está falando isso. Vocês não conseguem avançar no alimento espiritual. A igreja está doente porque não se alimenta da palavra. Crente que não gosta de palavra, que não medita, que não lê, que não pratica, vai adoecer espiritualmente. Deixar de vigiar e orar é um mandamento bíblico. Vigiai e orai, vigiai e orai. Isso nos fortalece espiritualmente, irmãos. Quando nós deixamos de vigiar e orar, nós estamos nos enfraquecendo espiritualmente e ficando vulnerável às ações do inimigo. Como é que se trata de alguém que está enfermo espiritualmente? Quando nós reconhecemos que estamos, ou identificamos alguém que está doente. Pastor, eu conheço alguém que se enquadra nisso. Há algumas coisas que você falou aqui que está presente na minha vida. Como é que é feito para tratar um enfermo? Onde é que tem um hospital para tratar um doente espiritual? Pastor, vou levar para o socorrão? Não vai. Se bem que tem alguns que estão indo para lá, irmãos, com doença espiritual, achando que vão encontrar cura lá. Pastor, eu posso ir ao psiquiatra, ao psicólogo, se eu for para o terapeuta. Tem muita gente indo para terapeuta, irmãos, para tentar curar doença espiritual. Eu quero dizer 3 coisas importantes. Toda enfermidade espiritual, o único remédio que funciona está no mundo espiritual. Quem está doente espiritualmente, irmãos, a medicina secular não tem remédio para doença espiritual. Você vai lá, vai gastar dinheiro, vai voltar com o médico, vai terminar não achando que aquilo ali é uma outra coisa, e você vai voltar e vai tomar e não vai resolver nada, porque o problema não é de ordem física. Você pode se encher desses medicamentos que botam a pessoa para dormir, que tenta mexer no emocional, e eles são úteis quando são aplicados de maneira correta na área deles, mas para doença espiritual não serve. Tem que usar o remédio correto, e nós vamos já mostrar alguns. Mas uma outra coisa que eu quero dizer para os irmãos: ninguém trata paciente que rejeita o tratamento. Isso é terrível. Quando você tem um enfermo dentro de casa, ele não aceita ser tratado. Nós nos sentimos impotentes.
Eu posso ajudar se ele aceita ajuda. Mas eu não posso tomar o remédio por ele. Eu não posso ir ao médico no lugar dele, não vai funcionar. Ele precisa querer, ele precisa aceitar o tratamento. Mas uma outra coisa, irmãos. A verdadeira cura espiritual nós só encontramos no Senhor. Só encontramos aos pés do Senhor. Não há um outro lugar. Se alguém disser está enganando, eu não quero aqui, irmãos, criar a falsa ilusão de que uma igreja cura, de que uma placa, de que uma denominação. Igreja é apenas meio. Eu posso ser o meio, o canal, você também. Mas quem cura é o Senhor. Eu fico preocupado quando alguém, irmãos, começa a tirar a glória que é do Senhor e está colocando numa organização. Nós, irmãos, nós somos apenas instrumentos. A glória, a honra, o louvor é Ele que cura, é Ele que restaura, é Ele que transforma, é Ele que salva, é Ele que muda o coração e a mente do homem. Glórias ao Senhor por isso. Então vamos ao remédio. Para alguém que está doente espiritualmente, a primeira coisa que você deve fazer como servo de Deus é ministrar aquilo que ele mais precisa naquele momento. Palavra de Deus na vida dele. Palavra de Deus. Todo doente espiritual precisa estar em contato com a palavra. Ele precisa ter a palavra de Deus enxertado na vida dele. Sabe qual é a maior preocupação de um pastor quando vê uma ovelha se ausentar, se distanciar? Meu Deus, ele perdeu o contato com a palavra. Irmãos, eu não fico preocupado quando o irmão, por um motivo ou por outro, diz: pastor, eu estou deixando esta igreja aqui, mas eu estou encontrando uma igreja mais perto da minha casa, uma igreja que me identifique, que prega a palavra. Eu digo: meu irmão, Deus abençoe, você foi um vaso de bênção aqui, continue sendo lá. Mas a minha preocupação, a minha tristeza é quando eu vejo alguns abandonando a casa do Senhor, o corpo, a família do Senhor, e ficando, irmãos, separado, desligado, sem frequentar nada. Ele vai perder o contato com a palavra. É a palavra, irmãos, que nos mantém saudável. A palavra é um descontaminante. A palavra revela o estado que nós estamos e nos desafia a melhorarmos. É como um espelho diante da palavra. É por isso que muitas vezes alguns deixam de ler a palavra, porque a palavra vai mostrando se há pecado, a palavra vai revelando a condição interior dele, e nós vamos olhando e vamos sendo desafiados a melhorar, a buscar, irmãos, nos corrigir perante o Senhor. A palavra neutraliza o veneno diabólico que vem com as enfermidades espirituais. Por isso João, no capítulo 15, versículo 3, diz: vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. É a palavra que limpa. Fala do amor de Deus, fala das verdades santas do Evangelho. Gostando ou não gostando, abra a tua boca e começa a falar o Evangelho para essa pessoa. Começa a falar do que o Deus é capaz de fazer. Fala do amor de Deus por ela. Fala do poder de Deus transformador. Por isso é que o diabo tenta nos calar, irmãos, porque sabe que quando nós falamos, o poder de Deus entra em ação e ela começa a ser tratada. Capítulo 37 de Ezequiel, quando Deus leva o profeta ao vale de ossos secos, está lá. Não tem jeito, ele diz: profetiza. O que ele está dizendo? Fala a minha palavra, lança a minha palavra, porque ela é poder. Segundo remédio abençoado, poderoso, que precisa ser ministrado, irmãos, é a confissão e o abandono do pecado. A pessoa precisa confessar e abandonar. Irmãos, não há cura espiritual na vida de um pecador que não quer abandonar o pecado. Seja ele crente ou não crente, ele precisa confessar.
Ele precisa confessar e deixar. Aleluia. Sem confissão, sem abandono, não há cura. Então, se há algo na tua vida presente que não agrada ao Senhor, você precisa confessar e deixar. Porque senão você vai estar convivendo com essa enfermidade espiritual que vai te abatendo. No Salmo 32, o versículo 5, Davi fala de como ele começou a ser curado. Ele diz: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E ele termina dizendo: e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia. Confesse o teu erro, confesse ao Senhor a tua negligência, confesse ao Senhor, irmãos, a tua desobediência, confesse o pecado encoberto. Esse é caminho para a restauração e a cura espiritual. Terceiro medicamento, e esse vai para aqueles que estão retendo o perdão. Você precisa liberar o perdão. Você precisa perdoar a quem te ofendeu. Veja, o perdão não é porque a pessoa merece, é porque você precisa. O mandamento foi dado pelo Senhor a nós: perdoa. E Jesus deu o exemplo. Eu não sou Jesus, Ele é o nosso modelo. Você está se mirando em quem? Se Jesus não é o teu modelo, não a tua referência, quem é a tua referência? Ele disse: perdoai, perdoai. Sabe por quê? Porque se você não perdoa, com que cara que tu vai chegar na presença de Deus pedindo perdão? Olha o que Jesus diz acerca disso em Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. E tem gente, irmãos, que não está conseguindo se sentir perdoado por Deus, porque não consegue perdoar. Versículo 15 diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mais claro do que isso é impossível. Você prefere ficar sem receber o perdão de Deus por causa do orgulho? Porque não se curva. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Então nós precisamos, porque isso nos faz bem, porque essa é a vontade de Deus, porque perdoar, irmãos, é ser obediente ao Senhor. Mas eu quero falar de uma última coisa. E hoje nós não vamos falar, nós vamos praticar. A Bíblia manda, irmãos, que nós oremos com fé e impondo as mãos. Uma forma de tratar a doença espiritual de alguém também é orando com fé, impondo as mãos sobre a vida dessa pessoa. Os discípulos praticavam isso, porque receberam essa ordenança de Cristo. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 18. A igreja de pé. A igreja de pé. Marcos 16, 18. Jesus envia os discípulos e manda que eles orem sobre a vida dos enfermos, impondo as mãos. A imposição de mãos no mundo espiritual significa dizer que eu me coloco como mão de Deus, como instrumento de Deus. Deus vai agir através de mim. É Deus agindo através de mim e eu liberando a cura sobre a vida daquela pessoa. Pratique isso, meu irmão, com muita fé.
Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Só pode impor as mãos quem está debaixo da orientação de Cristo. A pessoa está com a vida toda esculhambada, não vem impor mão sobre a minha cabeça, não. Não sou melhor do que ninguém. Qualquer irmão chegar aqui e dizer, pastor, eu quero orar, e estender as mãos, eu glorifico a Deus. Mas não vem com tua vida imunda, querer estar estendendo, não pede perdão a Deus, não confessa, não busca, e aí vem estendendo mãos, não. O Senhor abençoou os seus discípulos. Eu digo, vá, orem sobre os enfermos, ministre a cura sobre a vida deles. E a igreja não pode se acovardar. Nós não podemos fugir, irmãos, da nossa essência. Isso é evangelho do Senhor. Hoje nós estamos aqui para ouvir e aprender sobre cura. Mas estamos aqui também para ver o Senhor ministrar cura sobre a vida de pessoas. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Glórias ao Senhor! Aleluia! Nesse momento nós vamos orar. Eu vou pedir aos que podem, se não podem, não altera o sentido do que vamos fazer agora. Se você pode se ajoelhar, onde quer que você está, se ajoelhe ao Senhor. Se você tem algum problema de saúde, não tem dificuldade, permaneça em pé, reverentemente. Glória a Deus. Se você não pode ficar em pé, nem de joelho, ficar sentado, não tem problema. Deus sabe e aceita a sua oração da mesma forma. Glória a Deus, irmãos. Deus tem nos desafiado a irmos além. A irmos além. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se há algo na tua vida que precisa de ser nessa noite ajustado perante a presença do Senhor, diante de Deus, abre o teu coração e diz: Senhor, eu aceito a tua cura. Eu aceito, Senhor, nessa noite o tratamento. Eu preciso humildemente. Entra com providência na minha vida. Entra com providência, Senhor. Se aquilo que foi falado nessa noite tocou a tua vida em alguma área, confesse a Deus agora, confesse a Deus agora. Fale com o Senhor agora. Ó Deus, nos prepara para que possamos, Senhor, nesse momento ministrar, ó Deus, como canal de bênção tua, como, ó Deus, aqueles que falam por teu intermédio, para tocar em vidas aqui, para tocar em vidas aqui. Há pessoas, ó Deus, que estão sofrendo há algum tempo e que nessa noite estão sendo tocados pelo Espírito Santo para entender a origem do problema físico, a origem do problema emocional. E o Senhor está mostrando nessa noite individualmente, lá na consciência, que precisa receber a cura espiritual, que o Senhor precisa tocar. Apenas um toque do Senhor é capaz de fazer você respirar. É preciso nessa noite receber esse toque. Apenas um toque é capaz de restaurar as tuas emoções, de devolver a tua alegria. Se o Senhor tocou no teu coração, falou com você, não diga não. Aleluia. Enquanto a igreja está orando, se o Senhor falou com você nessa noite, eu quero te desafiar a sair do teu lugar e vir aqui até a frente, porque eu quero impor as mãos sobre a tua vida. Eu quero impor as mãos sobre a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Fica de frente para mim, fica de frente para mim. Glória a Deus. A igreja orando, irmãos. Não é fácil nesse momento. Glórias ao Senhor. Eu queria que você agora, toda a igreja em pé, irmãos.
Você pode vir, meu irmão, você pode vir. Não se preocupe, o que as pessoas vão pensar. Não, é você e Deus, é você e Deus. Ele falou como foi com você. Você não tem que estar dando satisfação para as pessoas, mas você tem que estar inteiro na presença do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Cadê os intercessores? Cadê os homens e mulheres de Deus que creem no poder? Aleluia, ergue as suas mãos, clame ao Senhor. Aleluia, se você sentiu de Deus que tem que tocar numa vida aqui nessa noite, venha, impõe as suas mãos. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh Senhor, nós te louvamos pela obra tremenda que o Senhor está fazendo. Não resista ao poder de Deus, não resista ao poder de Deus. Creia que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Oh Deus, oh Senhor, Deus, nós oramos por cada vida preciosa que está no teu altar aqui nessa noite. Oh Senhor, nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos os teus filhos, nós abençoamos os teus filhos em teu nome santo. Nenhuma seta maligna vai ficar na vida deles. Nada que o inimigo tentou, nada que ele planejou vai prosperar, porque eles te pertencem. Há poder de Deus na vida dos teus filhos. Oh glória, oh glória, oh glória. Oh Deus, se há uma enfermidade física cuja origem é espiritual, se há um problema emocional cuja origem é espiritual, em teu nome nesta noite a tua igreja clama libertação. Oh aleluia, oh aleluia. Senhor, não permita que os teus filhos sejam oprimidos pelo diabo. Liberta essas vozes para te adorar. Liberta, Senhor, para te glorificar. Quebra as cadeias para que eles possam te servir. Aleluia, 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 aleluia. Ei, há um enfermo espiritual na tua casa. Alguém da tua casa que está doente espiritualmente, levanta as mãos para o céu em direção à tua casa e diga: Senhor, visita, Senhor, liberta, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abre os olhos. Oh glória, oh glória. Diga: eu creio que a liberdade, a cura, a restauração vai invadir o meu lar, vai invadir a minha família. Oi. É em meio aos louvores que Deus habita, Você sabe glorificar. Glorifica a Deus, exalte, adore a Ele. Aleluia. Kerlon, meu filho, vem aqui, Kerlon. Vem aqui, meu filho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, o Kerlon está com o bebê dele internado no hospital. André não está aqui, está com o filho lá. Tem tido algumas convulsões. E nós vamos orar. Nós cremos que o Deus que está agindo aqui vai agir lá. Que aquela criança que é tão preciosa para esse casal vai estar coberta pelo poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, nós oramos para que o Senhor possa estar agindo nesse momento naquele leito. E aquele ser tão indefeso, mas tão amado, tão precioso, tão valioso, consagrado a Ti, ó Deus. Tem o seu corpo regenerado, tem o seu cérebro, Deus, organizado por Ti. Usa os médicos, usa os enfermeiros, ó Deus, usa aquele corpo de pessoas que trabalham naquele hospital, mas faz o Teu poder entrar na vida daquela criança e coloca de volta nos braços dos pais, saudável, ó Deus.
Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Você é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Nada que o inimigo diga muda essa realidade. Aleluia. Nós vamos já cantar. Mas eu quero perguntar nessa noite: se alguém que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor está dizendo, você precisa aceitar Jesus, você precisa me aceitar, eu quero fazer morada no teu coração, na tua vida. Você precisa se reconciliar. Enquanto não se reconcilia, é um enfermo, é doente. Mas quando se reconcilia, diz, eu aceito a cura. Sou a cura na presença do Senhor. Nós queremos abençoar a tua vida. Alguém, levanta a mão assim, nós queremos orar por você. Alguém para aceitar Jesus, alguém para se reconciliar com o Senhor. Levanta a mão corajosamente e dê um passo aqui à frente para nós orarmos por você. Alguém, pode vir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. O João, é? É porque quando está com a massa aí que tu vê, né? É filho de crente, mas a crença só entra quando decide voluntariamente, amém? Deus abençoe a tua vida, João. Deus abençoe, o Senhor continue te levantando, te usando. O que Ele está fazendo aqui é apenas declarando publicamente, porque a fé já está no coração. Os pais têm ensinado nos caminhos do Senhor, porque pai tem que fazer isso, mostrar à criança o caminho que deve andar. Deus abençoe a vida do João. Oh Deus, o Senhor tem cuidado da sua formação. O Senhor tem transmitido através da sua família, através da igreja, valores saudáveis. E que Ele continue querendo te servir mais e mais, te buscar mais e mais, aprender de Ti, ó Deus, crescendo no conhecimento, na graça, diante de Ti, diante dos homens. Que a Tua bênção repouse sobre a vida dele, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Agora nós vamos adorar o Senhor.